Olá, turma, como que vocês estão? Nós vamos para mais uma aula sobre integração. Então, até agora, nós aprendemos a calcular a primitiva de uma função, ou seja, eu quero descobrir qual é a função que me dá aquela derivada, ou seja, então a gente está calculando a primitiva. Tá? Depois que a gente aprendeu a calcular as primitivas, as mais simples, nós fomos para a mudança de variável. Ou seja, com aquelas técnicas de primitivação que nós tínhamos, já não eram suficientes para poder resolver qualquer tipo de integral. Então, foi necessário fazermos uma mudança de variável para que chegássemos uma função de uma integral que nós pudéssemos utilizar as técnicas de primitivação, tá? Porém, agora nós vamos trabalhar com a integração do produto de funções, que lá com mudança de variável já não me ajudava. Então, a gente precisa de um novo recurso, de um novo artifício para a gente poder calcular esse tipo de integral, tá? Então, agora nós vamos trabalhar com integração por partes. Integração por partes. Então, a gente vai suponhamos que tenhamos uma função f e uma função g que são definidas e deriváveis no mesmo intervalo. Então, vamos relembrar um pouco lá do cálculo 1, quando vocês viram derivada de um produto do produto de funções, tá? Como é que eu derivo? Eu tenho aqui f vezes g, o produto de duas funções. Como é que eu derivo esse produto? Como é que a gente deriva, então, o produto de duas funções? Qual que é a derivada dele? O que a gente faz? Deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais a primeira multiplicado pela derivada da segunda, não é isso? Deriva a primeira, multiplica pela segunda, a primeira multiplicado pela derivada da segunda, tá? É isso que a gente fazia. Não sei como que vocês costumam a falar, tá? Para vocês poderem lembrar de como é essa derivação de uma função de produto de funções. Andréia, eu gosto de falar. Deriva a primeira, multiplico pela segunda. Deriva a segunda, multiplico pela primeira. E para eu guardar, eu faço assim, tá? Então, a gente vai partir disso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com integral de produto de duas funções. Então, a gente vai partir disso. Porque a integral, quando a gente integra, eu não quero saber qual é a função que eu derivei para chegar naquela integral que a gente está calculando. Então, é isso. A gente vai partir desse princípio. Então, por isso que eu estou começando, mostrando com a derivada do produto de duas funções, tá? Então, para ficar mais fácil para nós, eu não vou trabalhar com f de x, eu vou chamar de u f de x e de v o g de x, só para ficar mais fácil da gente fazer a nossa fórmula, tá? Então, vamos lá. No lugar do f, eu pus o u, no lugar do g, eu pus o v, tá? Então, a derivada do produto. Deriva a primeira, multiplico pela segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. É isso que a gente faz, não é? Então, deriva a primeira, derivada com relação a u é du, multiplico pela segunda, normal. Mais a primeira multiplicando pela derivada da segunda. A derivada de v é dv, tudo bem? Agora, eu só vou mudar aqui, porque a gente tem o costume de colocar o du em segundo, né? A gente coloca em segundo plano, tá? Eu só vou mudar, em vez de escrever duv, eu vou escrever vdu, que é uma linguagem que a gente já está mais acostumado. Tudo bem? Agora, o que eu quero? Eu quero integrar o produto de duas funções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a integral dos dois lados. Como eu tenho uma igualdade que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu coloco integral aqui e integral no segundo membro também, tá? Ok? Então, vamos lá. Olha,
eu tenho a integral de uma derivada da função UV. Então, eu vou integrar uma derivada. Eu vou chegar no quê? Eu vou voltar na minha função UV, tá? O que é a integral? Eu quero descobrir qual é a função que quando eu derivo me dá essa, não é? Ou seja, eu volto na própria função, tudo bem? Então, a integral da derivada de UV é o próprio UV, certo? Aqui eu vou separar pela propriedade da derivada, né? A propriedade da derivada fala se a gente tem a soma, se a gente tem a derivada da soma, a gente tem a soma das derivadas. Então, eu só vou separar. Vou escrever integral de V du mais integral de U dV, tá certo? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse integral de V du para o primeiro membro. Como eu vou trocar ele de lugar, ele vai com sinal trocado, ok? Eu só peguei do primeiro membro e passei para o segundo, tá? E eu cheguei na formulinha da integração por partes, tá? Eu só vou trocar para ficar mais fácil para a gente. Só troquei os membros, tá? Então, qual que ficou a formulinha da integral por partes? Integral de U dV, eu vou fazer UV menos VDU. Então, lembra, UV menos VDU, tá? Lembrando que esse VDU tem a integral dela. Então, a gente chegou na formulinha de derivação por partes, tá? Então, eu tenho lá minhas duas funções, f e g. Uma eu vou chamar de u e a outra eu vou chamar de dv, tá? Então, aí, o que eu faço? Como que vai ficar? UV, quem que é u? É o f de x. Quem que é v? G de x. Menos a integral de v du. Tá? Quem que é V? O G de X. Quem que é DU? Que é a derivada do F de X, ok? Então, o que vocês têm que guardar no fundo do coração? É isso daqui, gente. Essa é a formulinha da integração por partes. UV menos a integral de VDU, tá? Então, a gente vamos para os exercícios para ficar bem claro. Então, como no caso, a gente tem o produto, a integral do produto de duas funções, essas duas funções eu vou ter que escolher quem que eu vou chamar de u e quem que eu vou chamar de dv, tá? Lembrando que o dv eu vou precisar integrar para saber quem que é o v, tá? Para saber quem que é a função que originou aquela derivada. Tá? Então, a gente vai escolher pensando nos cálculos mais simples para nós, tá certo? Então, a gente tem esse exemplo aqui. A gente tem a função x cosseno de x dx. Então, que tipo de função que nós temos? A gente tem uma função polinomial. Professora, por que é uma função polinomial? Porque é uma função x elevado a 1. X ao quadrado, x ao cubo, x à quinta, x elevado a x elevado a alfa. Então, quando a gente tem x elevado a alguma coisa, a gente tem uma função polinomial, tá? Então, a gente tem a função polinomial, que é o x, e a gente tem uma função trigonométrica, que é o cosseno de x, tá? O produto delas. Então, o que a gente tem da formulinha? A derivada de UDV, UV menos VDU. A gente sempre fica com isso na mente, UV menos VDU, tá certo? Então, a gente tem o seguinte, quem que eu vou escolher de U e quem que eu vou escolher de DV, tá? Então, o U eu derivo e o DV eu vou integrar. Por que eu vou ter que integrar o DV? Porque eu preciso saber quem que é a função V, tá? Então, eu preciso saber quem é a função que quando eu derivo me dá esse DV, tá certo? Então, vamos lá. Eu chamo de U o x e cosseno de x dx o dv, ok? Tudo bem? Ok. É mais fácil, então, eu derivar. Quando eu derivo aqui, vai ficar mais fácil as minhas contas do que se eu tivesse trocado. Então, normalmente, a gente usa a função polinomial como u, tá? Então, o que eu vou fazer? O u eu já tenho, que é o x, e o dv eu já tenho, que é cosseno de x dx. O que está me faltando aqui na minha fórmula? Está me faltando o v e o du. Como que eu faço isso? Eu derivo essa minha função, eu tenho o du, tá certo? Derivada de u é 1 com relação a u, du.
Derivada do x é 1 com relação a x dx. Então, vai ficar du é igual a dx. Tudo bem? Eu estou derivando. Agora, a integral de dv é o próprio v, né? E a integral do cosseno de x, quem que vai ser? É o seno. Então, v é igual a seno de x. Ou seja, quando eu derivo essa minha função, me volta em quem? Nessa. A derivada do v é 1 dv. A derivada do seno é cosseno de x. Tudo bem? Agora, eu vou usar na minha fórmula, tá? O que a fórmula fala? U vezes v, x vezes seno de x, menos b du. Quem que é v? Seno de x e du é dx. Tudo bem? Agora, isso aqui já está pronto. Eu preciso calcular essa minha primitiva, né? Integral de seno de x dx. Quanto vale a primitiva do seno de x? Menos o cosseno de x, certo? Então, seno de x, seno de x eu copio, porque ele já está pronto. Aí, aqui, ó, eu calculei a primitiva do seno de x. Então, é menos o cosseno. Professora, por que você colocou esse menos aqui? Porque é da fórmula, tá? Então, coloca entre parênteses para não esquecer de fazer a regrinha de sinal. Então, menos com menos, mais. Então, ficou mais uma constante, porque aqui a gente está calculando a integral indefinida, tá? Ainda não é definida, então precisa colocar a constante. Eu vou falar sobre isso porque a gente trabalhou muito bem isso lá na primitiva, tá? A gente está calculando a primitiva, na verdade. Então, o resultado final, x, seno de x, mais cosseno de x, mais uma constante, ok? Se eu derivar essa função, eu volto nessa daqui. Tudo bem? Eu não coloquei a mãozinha, mas esse é um exemplo para você copiar aí no seu caderno. Então, pausa o vídeo, copia, entende e aí continua, tá bom? Ó, que existe um outro... Ai, desculpa, gente, peraí. O que eu aprontei aqui? Não. Existe um outro método, que é chamado de método tabular. Esse método tabular, ele permite com que encontremos o valor da integral mais rapidamente. No entanto, não é para todas as integrais que a gente consegue, tá? Então, eu vou apresentar o método tabular para vocês, porque eu acho, Andréia, que o aluno, ele tem o direito de ter acesso a todas as informações, certo? Então, eu vou apresentar o método tabular para vocês, que é muito parecido com a integração por partes. Na verdade, ele vem um pouco da integração. Não é que ele vem, como que eu posso falar? Que ele é consequência da integração por partes, tá certo? Então, o que consiste o método tabular? De novo, eu vou escolher uma função u e uma função dv, ou seja, eu vou escolher uma função que eu vou derivar e a outra que eu vou integrar, tá? Então, eu escolho derivar a x e integrar cosseno de x. Por que eu vou escolher derivar a x? A gente sempre escolhe aquela função quando a gente vai derivando, chega no zero, tá? Eu sei que aí eu tenho que parar o método, tá bom? Então, eu sei que a função polinomial, quando a gente vai derivando, chega na derivada da constante, que é zero, tá? Então, vamos lá. Começar aqui. Derivada do x é 1. Derivada do 1 é 0. Acabou. Paro quando eu chego aqui e a derivada é 0. Aí, do outro lado, eu vou integrar. A integral do cosseno é o seno. E a integral do seno é menos o cosseno. Tudo bem? Então, desse lado eu derivo e aqui eu integro. Só que aí a gente tem o sinal dessa função, tá? O que acontece com o sinal? Eu começo sempre pelo positivo, aí eu vou alternando. Positivo, negativo, positivo. E como que eu vou, então, calcular essa minha integral? Eu vou multiplicar na diagonal. Ó, x vezes seno de x, x seno de x. Agora aqui, vou multiplicar na diagonal de novo.
menos com menos, mais 1 vezes cosseno de x, mais cosseno de x, mais uma constante. Bom, esse é o método tabular. Como o mesmo resultado que deu a gente fazendo a integração por partes, tá? Nossa, professora, é mais simples? Sim, ele é mais rápido, tá? Porém, não é com toda a função, toda a integral que dá certo. Mas lá no final da aula eu falo quando a gente dá para usar o método tabular, tá certo? Então, vamos mais para um exemplo? A gente vai começar pela integração por partes, tá? Então, aí eu tenho o produto das funções x, que é uma função polinomial, e e elevado a x, que é uma função... Esqueci o nome dela? Ai, gente, depois eu vejo o nome, esqueci. Função E, não lembro. Função E, tá? Elevado a x. Então, eu vou escolher quem que eu vou chamar de u e quem que eu vou chamar de dv, tá? Então, u eu vou chamar de x e dv eu vou chamar de e elevado a x. Tudo bem? Dx. Então, eu vou usar a minha formulinha. Ah, eu não coloquei lá. Tudo bem, não coloquei aqui. A minha formulinha é uv menos vdu, certo? Então, lá, eu vou derivar a minha u. Então, derivada do u é 1 com relação ao du. Derivada do x é 1 com relação a x dx. Então, du igual a dx. Agora, a minha integral. Eu já sei que a minha, que vai ser integral de dv, é v. Integral de elevado a x é ela mesma, né? Elevado a x. Tudo bem? Agora, a gente vai substituir lá na fórmula. A fórmula diz, que era para aparecer aqui, a fórmula diz uv menos vdu. Então, u vezes v, x vezes x elevado a x, menos vdu, elevado a x vezes dx. Tudo bem? Agora, calcular essa primitiva. A primitiva do e de x é ele mesmo, certo? Tem o negativo aqui da primitiva, tudo bem? Aqui, posso deixar sem a resposta, professora? Pode. Porém, você pode colocar o e de x em evidência porque tem nos dois, né? Tudo bem? Mais uma constante. Gente, vocês não esquecem dessa constante, hein? Mais uma constante, porque a gente está calculando a primitiva, tá? Ok? Dá um tempo. Pausa o vídeo para depois continuar. Copie, depois continue, tá? Vamos pro próximo. Agora que você me apareceu. Ai, gente. Foi mal. Vamos pelo método tabular, tá? O método tabular, eu escolho quem que eu vou derivar e quem que eu vou integrar, tá? Então, eu vou derivar a função polinomial e vou integrar a outra função que me sobrou. Então, derivada do x é 1, derivada do 1 da constante é 0. Integral do e de x, ele mesmo. Integral do e de x é ele mesmo. Tudo bem? Então, aí eu sempre começo o sinal, sempre começo com positivo, aí eu vou alternando e vou multiplicar na diagonal. X é de x, menos x é de x, aí eu faço menos 1 vezes e de x, menos e de x, mais uma constante. Tudo bem? Foi o mesmo resultado da outra, né? Aí, se você quiser arrumar, você coloca o e de x em evidência, mais uma constante. Ok? E a gente continua no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Beijo no coração.